Bom dia, sétimo ano. Hoje já é dia 21, né? Quarta-feira. Vamos dar início ao nosso conteúdo do último bimestre nosso, né, pessoal? Último bimestre já. Temos aí só mais 4 unidades e vamos encerrar o ano. Falando em encerrar esse ano letivo, pessoal, tem gente aí, infelizmente, né? Temos alunos aí, acho que é a única sala que existe isso, sétimo ano, temos aluno aí que está precisando de nota para o quarto bimestre, né? Por incrível que pareça, fazendo provas com tudo na mão para fazer consulta, né? Mesmo assim, ainda tem aluno que não fechou os 24 pontos necessários para encerrar o ano, né? Olha, é lamentável uma coisa dessa, porque, meu Deus do céu, vocês estão fazendo prova com a oportunidade de consultar, levar a prova para casa, ficar uma semana com a prova. Teve aluno que ainda conseguiu, eu digo conseguiu tirar 4 na prova. Porque, olha, tem que se esforçar muito, meus queridos, para ficar uma semana com a prova dentro de casa e não conseguir nem mesmo a média, que é 7. É muita coisa isso. Tem que se esforçar muito, né? Porque, olha, mais oportunidade do que essa vocês não vão ter nunca mais, pessoal. Então, eu sei que não é o caso da grande maioria, é uma minoria, são acho que 2 alunos, no máximo 3 que estão nessa situação, mas eu espero que agora no quarto bimestre, pelo amor de Deus, né? Não é possível que ainda vai ter aluno de recuperação. Não é possível, eu me recuso a acreditar que esse ano eu ainda vou estar com aluno em recuperação, pessoal. Então vamos lá, vamos começar aí esse quarto bimestre. Nesse bimestre, pessoal, o assunto é totalmente diferente do que vocês viram até o terceiro bimestre, que foi sobre o corpo humano, né? Vimos os tecidos e tal. Esse bimestre nós vamos falar sobre a formação e a estrutura da Terra, tá? Então nós vamos falar sobre as camadas da Terra, vamos falar sobre alguns fenômenos que ocorrem, tá, no nosso planeta. Vamos falar também sobre as rochas, né? Quando a gente fala sobre as camadas, nós falamos sobre os tipos de rochas que formam essas camadas terrestres, tá? Então, nós vamos começar aí na página 278, aonde tem uma representação da estrutura da crosta terrestre, né? Tem uma representação aí, uma foto, tá? Representando aí a estrutura da crosta terrestre. Isso na página 278. Então, nós vamos ver aí, pessoal, a formação, né? A estrutura interna da Terra, né? Então, nós sabemos que a Terra é formada por camadas, né? E essas camadas, elas estão em constante modificação, né? Essas modificações, pessoal, elas alteram a aparência da superfície terrestre, né? E forma a aparência, né? E a forma dos continentes, tá? A gente sabe que tanto no interior da Terra, né? Nas camadas mais inferiores, né? Mais interiores da Terra, né? Nós sabemos que a superfície, ela se transforma constantemente, né?
E essas mudanças internas aí, elas são causadas principalmente pela alta temperatura, né? E as pressões muito elevadas, né? São dois fatores que alteram a superfície interna da Terra: as altas temperaturas e as pressões, né? Muito elevadas, tá? Então vamos ver aí o que ele está falando aí sobre a estrutura interna da Terra. Ele diz lá: a Terra é formada por camadas que estão em constante modificação. Essas modificações alteram a aparência da superfície terrestre e a forma dos continentes. Tanto o interior da Terra quanto a sua superfície se transformam constantemente. As mudanças na parte interna são causadas principalmente por altas temperaturas e pressões muito elevadas. Na superfície dos elementos, os elementos, né, do clima, a água e os seres vivos, incluindo os seres humanos, são os principais responsáveis por essas alterações. Não, na realidade, o principal responsável dessas alterações aí, é o homem, né? Nós estamos passando aí por um momento em que a gente está vendo altas, né, temperaturas a todo momento, né? Nós tivemos aí um inverno que não passou do calendário, né? E nós não tivemos um dia de frio durante o inverno, não é mesmo? Nós tivemos um inverno com altas temperaturas. Isso tudo é causado pelo homem, né? Pelas atitudes dos seres humanos, tá? E o que acontece, pessoal? Cada vez mais nós estamos vendo aí que essas elevações de temperatura. E isso faz com que mude a estrutura interna da Terra, tá? E com isso nós temos as consequências, tá? E nós vamos ver isso daí mais tarde. Olha lá, as características do interior da Terra sempre despertaram interesse no ser humano. Os conhecimentos atuais sobre esse tema constituem a área da ciência denominada geologia, que apresenta estudos sobre a crosta terrestre, sua origem, formação e evolução com o passar do tempo. Além disso, a área se propõe a identificar suas composição e estrutura. Então aí, pessoal, está dizendo aí, né? Como eu já falei, que essas alterações na estrutura interna da Terra é causada pelo ser humano. Uma prova disso é aí essas altas temperaturas que nós estamos vivendo, tá? E a tendência é que as temperaturas do nosso planeta subam pelo menos de 1 a 2 graus por ano, o que é muita coisa, tá? E ele está dizendo aí também que a geologia é a ciência que estuda bem essas transformações que ocorrem no nosso planeta, tá? Esse assunto aqui, pessoal, sobre a formação da estrutura da Terra, sobre o nosso planeta, vocês já estudaram lá na quinta série, né? A gente vai só fazer uma revisão, na realidade, do que vocês viram, tá? Do que vocês viram, é somente uma revisão. Lá na página 279, ele está falando um pouquinho, ele diz lá, ó, estudo do interior da Terra. Nós sabemos que para estudar o interior da Terra, os cientistas dependem de equipamentos, né? Como o microscópio eletrônico de varredura, tá? Que é um equipamento que pode ser usado para avaliar a estrutura superficial de uma amostra de rocha, vamos supor. Então, pega-se a amostra dessa rocha, coloca nesse microscópio, tá? É um microscópio eletrônico, não é um microscópio óptico. O microscópio óptico, pessoal, é aquele que nós temos lá no laboratório da escola. Aquele é o microscópio óptico.
Para estudar a estrutura interior da Terra, usa-se o microscópio eletrônico, que ele tem uma potência muito maior, tá? Ele pode ter um aumento de até 15.000 vezes, ou seja, é muita coisa, tá? E através desse equipamento, eles estudam as hipóteses e as teorias sobre o interior da Terra. Por que hipótese e teorias, pessoal? Hipótese, teorias são... hipótese é algo que você acha que aconteceu, tá? É uma hipótese. Pode ter acontecido isso, pode ter acontecido aquilo. Então, o interior da Terra, os cientistas ainda trabalham com hipótese, né? Pode ser dessa forma, pode ter se formado através de tal coisa, né? Nós sabemos que a gente tem muita hipótese, a hipótese mais aceita sobre o universo é o Big Bang, né? Vocês já estudaram sobre isso também, né? Foi uma explosão. Nós vamos falar sobre isso no decorrer desse bimestre, tá? Eu não sei se é nessa unidade 1, mas nós vamos falar sobre o Big Bang também. Então aí nessa página 279 ele só está mostrando para vocês aí o equipamento eletrônico, né? Um microscópio eletrônico, que é o que através desse equipamento os cientistas fazem os estudos no interior da Terra e acabam aceitando ou não alguma hipótese, alguma teoria, tá? É necessário a utilização desses equipamentos. É isso que ele está dizendo. Ele diz lá, ó. Em muitos campos da ciência é possível realizar experimentos em laboratório com o objetivo de executar medições e verificar hipóteses que levam ao aperfeiçoamento de teorias, ao desenvolvimento de tecnologias e ao aprofundamento ou abandono de linhas de pesquisa. Nesse processo são utilizados equipamentos sofisticados como microscópios, telescópio e computadores, tá? Então aí ele está falando sobre isso. Ainda sobre isso, pessoal, tem duas perguntas aí nesse jogo rápido que vocês vão fazer isso daí, só que essas duas questões aí de jogo rápido vocês vão fazer, mas não precisam enviar para mim, que são respostas pessoais, tá? Olha lá. Para ver como uma laranja é por dentro, podemos cortar a fruta ao meio. O que você faria para estudar? O que você faria para saber como é a terra por dentro? Então isso é pessoal, né? Cada um. A 2 também é pessoal. Tem ali 3 ilustrações, tá? De um livro aí, Viagem ao Centro da Terra, tá? Até tem um filme com esse nome também, com esse título, não sei se vocês já assistiram. Se não assistiram, tiverem oportunidade, assistam, tá? Ele diz lá, ó, 2. As imagens a seguir ilustram trechos do livro de ficção Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. Na obra, o escritor descreve uma expedição imaginária por dentro de um vulcão na Islândia para chegar ao centro do planeta. Na sua opinião, o que você encontraria no interior da Terra? Converse com seus colegas e o professor. Então, como vocês não vão conversar, pode até, né? Conversar aí através do celular com os seus colegas de sala aí, para vocês poderem saber. Mas as duas são resposta pessoal, tanto a primeira quanto a segunda. Então, eu não vou corrigir isso daí, tá? Ainda na página 280, continuando o que ele estava falando aí sobre as camadas da Terra,
a gente viu que a distância entre a superfície e o centro da Terra é mais ou menos de 6.000 quilômetros. Veja bem, da superfície até o centro da Terra, né? Então você tem lá a Terra, né? Hoje nós sabemos que a Terra não é totalmente redonda, né? Mas vamos supor ali, né, que seja, ela é achatada nos polos, né? Mas da superfície, que é a parte de cima ali da Terra, até chegar no centro, ela tem 6.000 quilômetros. Então veja que é muito, né? Uma distância bem razoável, né? A perfuração mais profunda que foi feita, pessoal, dessa crosta terrestre foi de mais ou menos 12 quilômetros de profundidade, tá? Ninguém conseguiu chegar mais do que isso, mais que 12 quilômetros, né? Perfurando, né? Da superfície da Terra, né? Perfurando para poder chegar lá no centro da Terra. Foi mais ou menos 12 quilômetros que conseguiu ser perfurado, mais do que isso não passou ali. Vamos ver aí, continuando aí, ver o que ele está dizendo lá. Olha lá. A distância entre a superfície e o centro da Terra é de mais de 6.000 quilômetros, mais de 6.000, pessoal. A perfuração mais profunda feita na crosta terrestre atingiu apenas 12 quilômetros de profundidade. Mesmo com a tecnologia atual, os instrumentos de perfuração não são capazes de superar as condições internas de pressão e temperatura do planeta. Para conhecer a estrutura interna da Terra, os pesquisadores se baseiam em informações obtidas por medições indiretas com base no estudo de ondas sísmicas medidas na superfície terrestre. Então, pessoal, não foi possível fazer uma perfuração maior do que 12 quilômetros por causa da temperatura, né, que é muito elevada, e a pressão também, que é muito alta no interior da Terra, tá? Essas informações que os cientistas hoje em dia obtêm sobre o interior da Terra, elas são medições que são indiretas. O que significa isso? Não é medição que o cientista vai lá e perfura e consegue medir, tá? São através dessas ondas sísmicas. O que são ondas sísmicas? São quando existe as placas, né, que formam a Terra, elas se encostam uma na outra. Então você vai ter uma onda sísmica bem pequena, ou quando elas se chocam realmente, que aí vai ter um terremoto, né? Então, através dessas ondas sísmicas, os cientistas fazem o estudo do interior da Terra, tá? Aí tem lá, para que serve? Onde fica o buraco mais profundo da Terra? Aí ele está falando aí, pessoal, sobre uma perfuração lá de 1982, tá? Com esses 1.000 metros de... O que foi observado nesses 1.000 metros de perfuração que foi feito. Então aí fica o buraco mais profundo da Terra, tá? Diz lá, ó. Em 2008, todas as instalações da exploração do poço super profundo de Kola foram destruídos, restando apenas algumas ruínas e a tampa de aço que cobre a abertura da superfície do buraco, o qual desde então foi apelidado de Oleto, buraco para o inferno, Oleto. Tá, depois vocês leem essa parte aí para ver o que ele está falando, mas quando eles foram fazer essa perfuração, na realidade a ideia desses cientistas era perfurar
15 mil metros, mas não conseguiram por causa da temperatura elevadíssima e também por causa da pressão, tá? Um modo indireto aí que ele fala sobre o estudo como eles não conseguem perfurar mais do que 12 metros, então teve que ser. Eles conseguiram, né, um método indireto, né, através de alguma coisa perfurar, saber o que acontece no interior da Terra. E uma das formas que eu falei para vocês é através das ondas sísmicas, né? Também. Que são o quê? As vibrações, né? Que são provocadas pelo movimento das rochas. Eu falei, tem ondas sísmicas que só encostam, né? Tem um movimento da camada, né? Da crosta terrestre, onde elas só se movimentam ali, né? E pode acontecer também o choque entre as duas camadas, e aí já é considerado um terremoto, né? Vamos dizer aí, vamos ver o que ele está falando sobre isso. Tem aí na página 281 um sismógrafo em operação, tá? Que é o que vai registrar, esse daí é o aparelho que registra a intensidade dessas ondas, tá? Olha lá. Um modo indireto de estudo da Terra é por meio das ondas sísmicas, vibrações provocadas pelo movimento das ondas que transformam energia e se propagam pela superfície ou pelo interior da Terra, podendo provocar terremotos ou maremotos. A velocidade dessas ondas varia conforme o tipo de material pelo qual elas conseguem atravessar, fornecendo pistas da composição do interior do planeta. O estudo das ondas sísmicas é realizado principalmente com o auxílio de sismógrafos, equipamentos que registram os abalos sísmicos, também capazes de registrar a direção das ondas e a intensidade do terremoto. Então, isso aí a gente vê muito nos países asiáticos, né, pessoal, onde existe um maior abalo, né, existem essas ondas sísmicas com um maior abalo da crosta terrestre, ou seja, vocês podem, acho que vocês já observaram que quando acontece um terremoto num país, os cientistas eles dizem, com ondas, houve um terremoto, vamos supor lá, o que é mais frequente no Japão, vamos supor, houve um terremoto na cidade, não sei quantas lá do Japão, aonde foi registrado ondas sísmicas no valor de tanto, né? Então essas ondas sísmicas, elas são registradas, né, por esse aparelho que é chamado sismógrafos, tá? E esses aparelhos, através desses aparelhos, através dessas ondas no interior, no interior da superfície terrestre, no interior da Terra, né, é que os cientistas estudam o que pode acontecer ali, o que acontece no interior da crosta terrestre realmente, como que é, né? Por isso que existem hipóteses sobre isso, sobre a estrutura do interior da crosta terrestre, tá? Somente hipóteses, tá? Mas foi através foi e é, né, até hoje, através dessas ondas sísmicas, que são esses abalos que determinam terremoto com intensidade de 9 ponto não sei o que, intensidade 2 ponto não sei o que, isso daí tudo é demarcado por esse sismógrafo, né? Através disso que é estudado, tá? Que os cientistas até hoje estudaram as camadas internas da Terra. Então nós vamos ver
um pouquinho sobre cada camada interna da Terra. Nós sabemos que a Terra tem 3 camadas, né? São 3 camadas. Nós temos o manto, temos o núcleo e a crosta, né? O manto, o núcleo e a crosta. Não nessa ordem, né, pessoal? Que primeiro vem a crosta, depois vem o manto mais interno e lá no externo o núcleo, né? Núcleo nós temos o núcleo interno e o núcleo externo, tá? Então ele diz não, camadas internas da Terra. O estudo da velocidade das ondas sísmicas revelou que a Terra apresenta camadas com estruturas distintas, sendo dividida em núcleo, manto e crosta. Então tá ali, ó, a representação. Você tem a Terra, tá? Ali ele fez uma representação da Terra redonda, né? Nós sabemos que ela é achatada nos 2 polos, tá? Mas a representação aí é redonda. E com um corte ali, né? Para ele poder representar aí. Então você tem a parte mais externa, a crosta, depois vem o manto, o núcleo externo e o núcleo interno, que é bem lá no interior, né? Da Terra. E tem ali, pessoal, do lado ali, nessa mesma página, ao lado dessa estrutura aí, dessa foto aí da Terra, tem ali como se ele tivesse cortado um pedaço, tá? Para poder verificar em termos de quilômetros, tá? E aí, essa parte azul ali em cima, é o nível do mar, né? Então, representa o mar, tá? E aí ele tem, de lá do nível do mar ali, ó, tem 100 quilômetros. Depois tem a primeira parte ali, 670 quilômetros, tá? Aí nós temos 2.900 quilômetros, 5.150 quilômetros e a parte mais profunda ali, que é o núcleo interno, nós temos 6.371 quilômetros. Então, do núcleo para fora, né, do interior para fora, vendo dessa forma, nós temos um núcleo com 6.371 quilômetros, o núcleo interno. Aí temos o núcleo externo com 5.150 quilômetros, o núcleo interno, né? Temos aí o núcleo externo, né? Temos aí o manto, tá? O manto com 2.900 quilômetros, tá? A crosta com 670 quilômetros e depois 100 quilômetros, que já é o mar, né? Ao nível do mar. Nós vamos ver, pessoal, cada camada da crosta da Terra, tá? Nós vamos ver o núcleo, o manto e a crosta, tá? Ou melhor, nós vamos relembrar, né? Porque, como eu já disse, vocês já viram isso daí, né? Então, nós vamos relembrar essas camadas terrestres. Vamos falar um pouquinho sobre essas camadas terrestres na próxima aula nossa, que vai ser amanhã, né? Quinta-feira, dia 22. Amanhã nós temos aula, então amanhã nós vamos continuar com esse assunto, tá? Dia 22, quinta-feira, tá? Aí nós vamos ver um pouquinho de cada camada, como que é formado cada camada, né? Tá? Para depois a gente entrar no assunto, depois que a gente falar um pouquinho sobre cada camada, aí nós vamos ver a formação do planeta, né? E como que ocorreu o endurecimento dessa crosta terrestre, tá bom? Então, por hoje é só, pessoal. Beijo a todos.